Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Eu sou a Andrea Pache, da Aqua Essência das Águas. Estou aqui hoje para conversar com a Carla Soares, que está entrando já. Oiê! Tudo bom? Tudo bom? A gente não pode fazer muito assim, né? Porque a gente já tá com os cabelos ficando brancos, então a gente faz assim, ó. Faz para cima que tudo sobe, né? E aí, tudo bem aí? Você está em Brasília? Estou em Brasília, Ah, e, mas estou bem. Estou aproveitando esse tempo para a gente poder escrever, estudar. Eu acho que esse momento convém, né? muito, né? Muito. Sabe que hoje Os tem alunos uma conjunção de dois planetas poderosíssimos aí no céu, né? Abrindo um portalzão. mega portal e eu acho que é 11h45, né? Pessoal que tá ligado aí, a Isa, tem um monte de alunos já entrando aí. Um beijo para vocês, estou morrendo de saudade. Sejam Morrendo bem-vindas e de muito prazer, saudade, as morrendo. alunas, as suas alunas. Aí eu acho que 11h45 hoje tem uma meditação, o horário do Brasil, né? 11h45 a gente dá uma meditada hoje para ancorar esse portal. É um portalzão, né? Pode ser para baixo também, mas pode. Gente, vamos começar então. Esperar mais um pouquinho, o pessoal tá entrando. Eu acho André, eu queria que que você se apresentasse para os meus alunos, para eles. Eu já tenho falado bastante do seu trabalho para eles, mas eu acho que ia ser bem lindo, assim, eles também conhecerem como é o seu trabalho, enfim. enfim. Então, meu nome é Andréa Pache, eu sou da Aqua Essência das Águas. A Aqua é uma empresa que pesquisa o campo de consciência, o campo de memória da água, né? E a gente faz coletas dessas águas em diversos locais no Brasil e no mundo e transformamos em essências, assim como o Dr. Bach transformou uma das essências dele, a Rock Water, né? Em essência da natureza. Então, eu resolvi, algum tempo atrás, eu sou terapeuta floral há mais de 20 anos e terapeuta de técnicas integrativas também. E há 4 anos atrás eu tive esse chamado para... Na verdade, nasceu uma nascente de água no meu jardim, lá onde eu morava em Visconde de Mauá. E aí aquilo nasceu ali, ficou pingando, pingando, pingando. E chegou uma hora eu falei, né, eu vou ter que fazer alguma coisa com isso, né? E aí fiz a primeira essência de água e assim eu comecei a fazer várias coletas, as coisas foram crescendo, foram ampliando muito. E aí eu criei a Aqua, a essência das águas, né? Então a gente transforma essas essências que a gente coleta em compostos, tipo esses compostos aqui, né? E são compostos terapêuticos que vão trabalhar o campo de consciência de todos nós, campos familiares, integrando aí com o campo de memória, de propósito da água, porque antes eu achava que a água era só um elemento e depois eu comecei a pesquisar e eu entendi que a água é um ser mais inteligente na face da Terra. E aí eu comecei a entender que a água ela tem propósito e inteligência, ela não tem só memória, né? Então a gente começou a fazer esse trabalho e as mais novas pesquisas agora é no campo veterinário. Nós iniciamos as pesquisas, eu e a Romy Schneider, no campo da medicina veterinária. Então, é assim que tudo começou e assim que está acontecendo, né? E a gente se conheceu há algum tempinho agora atrás e acho que tem tudo a ver, né? Esse entrelaçamento quântico aí desses campos todos. Uhum. E com a medicina veterinária sistêmica, né? Com a medicina Sim, veterinária sistêmica, né?
Eu Então, acredito, Andréia, que a medicina veterinária sistêmica vai poder ajudar muito nas suas pesquisas, no seu entendimento, no nosso próprio entendimento enquanto ser planetário, né? Isso é muito importante. E antes da gente iniciar, eu queria muito te agradecer pelo convite, pela confiança, da Aquaessência como um todo, mas também da Romi, né, que foi o elo de ligação, que é sim. uma veterinária que eu gosto muito, sensacional. Hoje ela mora no Panamá e nós nos conhecemos através das constelações familiares na Colômbia. Então já foi assim uma coisa mágica, né? Quer dizer, dois brasileiros que se encontram em um outro país para compreender e vivenciar as constelações familiares. E nós tivemos, de fato, uma conexão muito profunda e eu acho que isso vai se aprofundar com você mais ainda, né? Então, muita gratidão por todo esse carinho no programa de formação em medicina veterinária. Eu digo que eu já não sou mais pessoa física, né? Eu sou pessoa jurídica. Eu sou uma entidade coletiva. Braços coletivas. Exatamente. Com várias pessoas caminhando junto nessa jornada. Então, é assim que eu me vejo hoje. Eu quero agradecer muito você, agradecer a Romi. Agora, em fevereiro, voltei a encontrar com a Romi, porque a gente se conhece há um tempão atrás, e fiz o convite a ela de participar das pesquisas, porque até então as minhas pesquisas estavam em torno da área humana, né? E eu sempre querendo ir para a área veterinária, mas falei, sozinha eu não vou aqui. E aí eu fiz o convite, fiquei muito agradecida e muito feliz porque ela aceitou. E a gente agora está nesse... E já de imediato já me apresentou a você, já falou de você. Então acho que é uma ressonância aí bastante interessante da gente... A gente está vivendo isso agora, né? Tudo a ver, Sim. né? Sim. E eu vejo essa parceria do programa com a Aquaessências de duas formas. No momento eu consigo ver de duas formas. Claro que isso vai provavelmente se expandir, mas eu vejo as constelações sistêmicas colaborando no entendimento da consciência, da alma, né, dessas águas, mas consigo ver também uma... E aí é onde eu queria entrar. Nós temos alunos que já trabalham com constelações na água. O campo é a água. E eu tenho, assim, a minha intuição epistemológica científica, quer dizer, o início de uma pesquisa, eu sinto que, pelo que eu venho lendo sobre água, estudando sobre água, que o campo, dependendo da água, da qualidade da água, da frequência daquela água, da consciência daquela água, ela interfira mais ou menos no campo de constelação quando é feito na água. Então, eu tenho essa especulação filosófica e é uma coisa que eu gostaria muito também de futuramente, junto com os alunos que trabalham com isso, que é a Isabela e a Camila, poder desenvolver também esse estudo. Isso é muito bacana. Com toda certeza, tem influência sim, tem muita influência, porque eu não faço constelação na água, mas eu já fiz muitas vivências e estou fazendo muitas vivências, entendeu? Você faz muitas vivências na água, né? Então você percebe o entrelaçamento do campo da água com o campo das pessoas ali, né? Isso daí é notório. E já tivemos várias experiências assim, e realmente cada lugar, né? E cada partezinha da água que está naquele lugar afeta e movimenta de uma maneira, né? Movimenta de uma maneira. Eu falo que a água é uma só. Ela é uma só. No final das contas, ela é uma só. Mas ela tem, inclusive, a inteligência da água é que você, vamos supor, pelos compostos, você
tomando certos compostos de certos lugares, quando o campo da água percebe que aquele ser, aquela consciência está pronta para receber outro composto ou outra água, é como se ela puxasse, porque ela puxa aquela informação. Aí ela puxa aquela informação, ela entra ali, e aí vai acontecendo coisas assim, nossa, extraordinárias. Eu vou falar um pouquinho disso também depois. Eu acho bem importante, como a gente está com vários alunos ouvindo a gente aqui, eu acho muito importante a gente falar desse embasamento científico também, de como veio esses estudos da água. Né? E aí, se você me permitir, eu gostaria de fazer uma introdução pedagógica. Por favor. Por favor. Quando a gente trabalha com as constelações e a visão sistêmica, principalmente, não digo nem as constelações nesse momento, mas mais a visão sistêmica, a visão de conexão do todo. Nós esquecemos, primeiro, de quem nós somos, né? Nesse processo evolutivo, nós temos nos esquecido e agora estamos voltando a nos relembrar. Mas quando a gente entra só na mente cartesiana cognitiva, muitas vezes a gente se desconecta desse todo, fica muito na não percepção corporal, né? Não presença. E nós esquecemos nesse caminho que o nosso planeta, que surgiu há 4 bilhões e meio, quase 5 sistemas solar, mas o planeta Terra surgiu há 4 bilhões e meio de anos atrás. E a pergunta é, de onde veio a água? Né? Então, assim, não houve a possibilidade de vida, de existência da vida neste planeta sem a presença da água. Né? E nós precisamos entender sistemicamente de onde vem a água. Porque uma questão que eu acho fantástica é: será que a gente já parou para pensar que essa água que está dentro do nosso corpo, no mar, nos rios, nas nascentes, vem do espaço? Ninguém para pensar nisso, a alta conexão que a gente tem com o universo. Se a gente parar sistemicamente para olhar isso, né? Isso é muito profundo, essa consciência. Então, o planeta, ele precisou de basicamente 3 tipos de eventos físicos que permitissem a presença da água. Então, assim, a ciência tem mostrado que a água no planeta ela veio através da colisão de diversos cometas, meteoros, satélites, enfim. E essas rochas vinham com elementos de água dentro, e elas foram se juntando e formando o que a gente chama de planeta Terra, né? Depois, essa água, ela veio também através de chuvas que apareceram com a condensação dessa água quando o Sol houve um distanciamento e o planeta esfriou um pouco, houve a condição da evaporação e a condensação dessa água. Então, a gente também tem água vindo de chuvas cósmicas, né? Que na época não existia vida. Vida consciente ou aparente. E os ventos solares, que também trouxeram gotículas do H2O, né? Um elemento, mas a gente ainda tem um elemento um pouco mais complexo da água. Então, o planeta, se a gente parar para pensar, esses eventos possibilitaram que o planeta tivesse hoje cerca de 70% de água, né? E nós temos 60% de água no corpo. Então, nós somos uma parte dessa essência cósmica. Isso é sistemicamente inegável. Se a gente olhar pelo ponto de vista da física clássica, cartesiana, nós somos só seres vivos dentro de um planeta. Stephen Hawking nunca conseguiu, ou conseguiu numa parte da vida dele já dizer que havia algo maior, que ninguém conseguia explicar. Pela física quântica, nós temos uma consciência que dispara
a existência de algo. Então, se a gente parar para pensar no Big Bang como um evento de surgimento de vida planetária, num sistema solar, aí nós podemos imaginar que a água surgiu através de uma grande consciência. Né? É muito louco quando a gente para pensar, disso. Né? Olha o tamanho disso, né? A explicação foi formidável, fantástica. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso, né? Olha o tamanho disso e o poder que isso tudo traz, o tamanho dessa consciência. É muito grande, é muito, sabe? Eu tenho tido, assim, tantas e tantas experiências e me surpreendido com a água, que hoje eu tô chamando, eu vi um guru chamando a água de computador líquido. Eu acho que a água é o software líquido. E ela faz, né? Movimentos internos e se liga e faz com que a gente consiga se ligar também a outros campos quânticos numa velocidade assim, é impressionante, é impressionante. Exatamente, era onde eu queria chegar. Com o advento das pesquisas científicas, e isso começou muito com a homeopatia, nós conseguimos compreender que o campo da água ela tem uma propulsão eletromagnética fenomenal. E isso a ciência já consegue comprovar. Então, assim, a gente poderia começar aí esses estudos em 1988, né, com um cientista que era um imunologista que foi, na época, visto como chacota, como um cara que não tinha nenhuma experiência com isso, mas ele tentou levar para dentro da homeopatia a possibilidade da água ter memórias. Mas ele não conseguiu, dentro do evento e das pesquisas científicas dele, comprovar isso de fato. Mas, ainda assim, o trabalho do Benvenides, que é esse cientista, foi publicado na Nature em 1988. E ele conseguiu colocar uma pulga atrás da orelha dos futuros cientistas que iam compreender a capacidade de memória da água, ou seja, essa água, esse líquido amniótico primordial, ele tem a capacidade de memorizar informações que hoje a ciência ainda não consegue dizer a que prazo, se é curto ou longo. Isso, né? Qual a capacidade e o tempo de memória da água? Isso ainda não temos a informação, mas ela consegue memorizar, né? Então, foi através das pesquisas dentro do campo da homeopatia que isso teve esse start. Na época, a homeopatia ela se dividiu um pouco com isso. Então, vários homeopatas desvalidaram a informação do Benvenides, em 1988, mas outros ficaram com isso atrás da orelha. E depois de um tempo, né, onde o Benvenides já ficou meio esquecido pela ciência, perdeu tudo, perdeu o laboratório e tudo, um grande cientista médico francês chamado Luc Montagnier, ele foi o cofundador do descobrimento do vírus do HIV. Uhum. E ele deu sequência aos estudos do Benvenides. E ele conseguiu comprovar, junto com laboratórios da Itália e da França, a capacidade de memória da água através da frequência de ondas eletromagnéticas que ficavam registrados. E eles conseguiram fazer isso através de diversas formas, né? Tanto através de simplesmente colocar uma flor dentro de uma água, né? E aí aquela água adquire aquela memória, a forma das moléculas ficam parecidas com a da flor, como também através da frequência de músicas e sons que ficavam registrados. Interferem e ficam registrados como um campo mesmo. Se a gente fizer isso para os experimentos do Rupert Sheldrake, que foi o biólogo que desenvolveu os estudos do campo morfogenético,
que é o que a gente usa como base nas constelações, então essas informações, elas se complementam, né, do ponto de vista. Exatamente. O Sheldrake foi muito... Eu gosto muito dele. Ele foi um alento, né, nesse mundo quântico, trazendo a teoria dele, né? Mas você sabe que agora, recentemente, em 2018, na Alemanha, no Centro Aeroespacial de Stuttgart, eles estavam fazendo outros tipos de experimentos e, sem querer, eles começaram a descobrir cientificamente sobre a memória da água e eles puderam afirmar, né? Eles começaram a entender uma coisa que eu pesquisando, euzinha, humildemente pesquisando, que eu não acho só que ela tem memória. Eu já tenho comprovações que ela tem propósito próprio. Ela tem propósito. Aí daí vem para mim essa questão que eu acabo afirmando, porque do jeito que eu percebo, não tem outro termo. A água para mim ela é um ser, ela não é um elemento. Ela é um ser. E um ser dotado de propósito e de inteligência. Ela não vai só captar memórias e reter memórias de onde ela passa ou de onde ela passou, né? Quer seja no Big Bang, quer seja agora aqui, ou quer seja de uma música ou de a virtude de uma flor. Como eu faço as coletas direto na água, e eu percebo que ela tem propósito. Então, ela é viva, ela tem propósito. Quando você faz uma coleta numa nascente que está ali fervendo embaixo de você, você entra em contato com a vida da água. Você entra em contato com o propósito e o que é que ela veio fazer ali, naquele lugar, né? Não só a memória. Então, quando eu vi as pesquisas agora lá da Alemanha, eu fiquei muito feliz, porque eles, por exemplo, eles fizeram uma pesquisa que eles pegaram o mesmo recipiente de água, com a mesma água, e várias pessoas botaram o dedo ali e pingaram nos microscópios deles. Quando cada gota da mesma água tinha um certo padrão, mas conforme cada pessoa botava aquela gota ali, ela tinha uma modificação na mandala, vamos dizer assim, a grosso modo falando, uma mandala que ela se mostrava no microscópio, né? Então, ela ia se modificando de acordo com cada campo que botava o dedinho nela e ali, né? E eles botaram flor também dentro do recipiente, deixaram a flor e começaram a pegar as gotas de água da flor, do recipiente com flor. E ali eles percebiam que o padrão se congelava. Saía um padrão lindíssimo também, mas ele se congelava. E aí ele não tinha mais, não importava se eu, você, qualquer pessoa botasse a mão ali, botasse no microscópio, o padrão se mantinha da flor, daquela água, né? E o que eu percebo é isso, a água de um mesmo lugar, num momento ela pode te acalmar e no momento necessário ela pode te impulsionar. Sim. Então isso se deve ao propósito e à inteligência desse ser. É fantástico. Na verdade, hoje assim, a gente não consegue ainda mostrar cientificamente, né? Consegue, mas existe uma conexão nossa com a água, né? Conexão. Então, da mesma forma que nós interferimos no padrão das moléculas de água, isso já está comprovado, né? Também pelo Masaru Emoto e vários outros pesquisadores, mas também a água influencia o nosso campo, né? Então é bilateral, é correlação, né? É bilateral, né? E é impressionante, assim, a interferência. Eu fui coletar água de Itaipu, por exemplo. Isso daí, a gente vai, às vezes, esperando uma coisa, quando você vai fazer a coleta.
Eu falei, vou coletar água antes das turbinas de Itaipu, por exemplo. Aí pensei, vou encontrar uma água talvez ali revoltada, entre aspas, com aquilo. E, cara, não tem nada a ver com isso. Porque a água, ela é a água. Ela é a água. Ela é um ser, assim... ela é sublime aquilo tudo. Ela sublima aquilo tudo e ela está a serviço daquele momento, daquele lugar, daquelas pessoas, da natureza. Da Né? vida, né? Ela está a serviço da vida. Ela está a serviço da vida, ela não se importa se ali tem turbina, se não tem turbina, entendeu? Então, assim, são coisas que eu venho observando, né? Que eu venho me espantando até sobre. E é muito linda essa pesquisa do Luc Montagnier, que é esse médico que foi o cofundador do HIV, porque ele conseguiu comprovar que a água consegue, inclusive, memorizar informações de alta ultradiluição. Sim, Né? que Quer é a dizer, você homeopatia, né? dilui, que foi o que a homeopatia vem tentando provar o tempo todo, né? Quer dizer, aquele remédio, né? Ele tem uma informação ultra diluída através de ondas eletromagnéticas que ficam impregnadas nas moléculas. E uma coisa que eu achei muito interessante é que quando tem essa interferência no campo da água, através de uma emoção ou de uma substância que é colocada, a molécula que fica em cadeia, ela forma um cerco, um campo. E ali realmente existe um campo, porque as moléculas estão unidas formando algo. Então foi uma coisa muito linda que ele conseguiu comprovar também quando uma substância ou uma informação é colocada dentro daquela água, né? Mesmo que de forma ultra diluída, ela consegue formar um cerco, né? Como se fosse um campo de constelação. Né? Então, eu fiz até uma analogia, porque nas constelações nós ficamos em círculo, formando também um campo, para que o fenômeno possa se manifestar ali dentro. Né? A informação possa surgir, exatamente. É muito lindo, eu achei assim fenomenal isso. É muito legal. Que legal que você tem todo esse conhecimento sobre a água, né? E esse entendimento todo sobre a água. Muito bacana isso, cara. Muito bacana. E eu sinto, André, que as constelações e o programa e os alunos que quiserem entrar na pesquisa e que a gente vai dar sequência nisso, in loco, né? Porque eu acho que vai ser muito lindo. Nós podemos fazer essas coletas de águas profundas, inclusive, com menos de interferência possível, e nós possamos constelar essa água do ponto de vista emocional. Qual a frequência no campo de constelação que essa frequência dessa água, essa informação eletromagnética dela, possa transmitir do ponto de vista emocional. Isso nós podemos testar num campo de constelação. E hoje eu até conversei com a Romi, eu falei, Romi, a gente tem que depois validar isso em laboratório, precisamos levar isso para o laboratório, testar, fazer a pesquisa para confirmar se o que está batendo na constelação é de fato o que a alma daquele sistema quer mostrar. Porque se a gente parar para pensar que a alma é uma consciência, então a água tem alma. Claro. Do ponto de vista da inteligência, ela não existe do além, ela tem algo que se faz manifesto. E isso é o que a gente chama de consciência, o que move, movere, né? Se ela tem informação e se move, a gente consegue fazer esse paralelo com um psiquismo inconsciente da água. Por isso que a gente, eu coaduno da ideia da água ser, de fato, um ser inteligente, né? Total. É o maior ser consciente, acho, sobre a face da Terra. A água e o ar, né? São os maiores seres conscientes que nós temos. E é isso, a gente, lógico, a gente vai fazer isso, vamos fazer essas pesquisas para validar isso, porque é impressionante mesmo o que ela traz no campo. Com certeza ela modifica, eu andei fazendo
uns pequenos testes com isso, com águas de alguns lugares, e elas facilitam muito, porque elas trazem a solução, elas trazem soluções para o campo. Elas já trazem soluções, né, para o campo. Sim. E é impressionante, nas pesquisas na área veterinária com a Rumi, eu tenho assim, eu estou falando, estou completamente apaixonada pelas pesquisas da área veterinária. É apaixonante porque quando você também entra em contato com o campo de consciência animal e entra em contato com o campo de consciência da água e do local, o que a interação desses dois campos que eu tenho visto, ela é muito mais rápida e de uma elevação até quando eu trabalho com a área humana. É muito rápido. Porque tem menos mecanismo de ego, né? De defesa do ego. Então, o animal, ele pode, né? E a gente sabe que alguns animais têm até crenças limitantes, alguns traumas, né? Mas eles têm menos filtro do que o ser humano, né? Então, provavelmente, ele, ao ter contato com essa frequência desses determinados tipos e essências de água, ele vai ter uma resposta muito mais rápida do que um ser humano. É o que eu sinto e é o que normalmente a gente vê com os florais de Bach, né, com a própria homeopatia, florais de São Germain e todos os florais que a gente vem trabalhando. As respostas dos animais são mais rápidas mesmo, de fato, né, do que de um ser humano. É como se fosse uma criança, não tem muito filtro, né? Não tem filtro. E também o que a gente vem observando é o seguinte, que quando você está ali para você montar o composto, o animal ele é muito aberto também para te ensinar na hora da composição. Ele te ensina, ele é muito generoso. O campo dele é muito generoso, né? Então você acaba descobrindo coisas, eu estou descobrindo coisas de essências que eu mesmo não sabia, através dessa interação. E ele se mostra extremamente generoso para o campo, né, da água. Então ele mostra facetas e a água também se mostra. Parece que os dois ficam muito mais soltos e muito mais, sabe, livres ali para se comunicar. E aí vem informações que você não sabia, que você não... E sabe que eu sinto, eu não sei, isso a gente pode testar também nas constelações, usando as constelações como base de campo para a confirmação da informação. Os animais, eles têm uma ligação ancestral muito profunda que muitas vezes a gente desmerece ou desvalida ou não lembra. Minimamente a gente às vezes não lembra que um cão veio de um tronco filogenético de um lobo, né? Eles têm uma conexão muito profunda com a natureza em si. Eles têm essa memória no corpo deles. Então, muito provavelmente, alguns tipos de águas, de fontes de águas, que são águas com mínimo de interferência, que é o que você coleta normalmente, elas também devem ter esse pareamento de memória. Então, o animal ele faz um link por magnetismo com aquela essência floral. Então, se, por exemplo, é uma água que vem de uma floresta amazônica, ou uma floresta atlântica, que são locais de alta umidade, por exemplo, quase 100% na Amazônia. Então, ali tem um bioma, um ecossistema, uma memória de ecossistema que fica impregnado ali naquele lugar. E os animais carnívoros, né, os canídeos que vivem naqueles lugares, raposas, lobos, enfim, eles têm um pareamento com esse tipo de elemento, né, de ser, né? Inclusive, eu imagino que qual será a sensação que eles têm quando ingerem uma água pura, né? E tem essa informação, né? Nós temos, assim, já tem no sistema, eu tenho uma essência que se chama Nascente do Airuoca. Quem conhece o Planalto das Agulhas Negras deve conhecer. Essa nascente, você conhece? Lindo, lindo. Você conhece ali a nascente do Airuoca?
Então, Sei. aquela nascente, aquela essência ali, o dia que eu fiz a coleta, em volta da nascente, estava cheio de fezes de lobos, do lobo-guará. Aquela essência, ela tem muita relação com o tronco dos lobos. Dos lobos, é isso que eu estou dizendo. Tem a ver Bem fitogeneticamente com os animais ali. É muito. E a gente vem colocando elas, eu e a Romi já colocamos elas em compostos para tratar essa relação com os canídeos e do cão no doméstico, né? Ligando ele ao seu tronco ancestral de lobo, né? Por exemplo, doenças também autoimunes ou doenças leishmaniose, essas coisas em animais e em cães, né? Tem muito a ver também com perder essa conexão, né? De perder essa conexão. E a gente tem aqui no Mato Grosso do Sul também uma cachoeira que se chama Boca da Onça, que ela é muito felina, ela traz uma informação felina, né? De onça mesmo. Então, isso daí nos compostos para gatos também fazem assim toda a diferença, né? Traz essa memória para eles, né? E como já está comprovado que em poucas quantidades o corpo assimila essa informação, Com toda que foi a certeza. pesquisa do Luke, né? Então a gente consegue se parear com essa água. É muito lindo isso. É muito lindo. Eu fico imaginando a gente tomando essa água com um monte de cloro, Nossa, gente, nosso corpo é muito guerreiro, né? Nosso corpo é muito guerreiro. O que eu indico sempre, quando você não tem o que fazer, que você está tomando água com cloro, que você não pode tomar uma água mineral de boa qualidade, você fazer um giro na água anti-horário. Porque esse giro anti-horário, ele entra em ressonância com os vórtices que a água faz para ela... já viu a fórmula de Fibonacci, a fórmula áurea? Sim. É como se fosse uma dinamização, né? É uma dinamização. E a água, os rios, nascentes, todos os lugares, quando a gente começa a observar e olhar com a água com uma lupa, eles fazem esses vórtices o tempo todo, em microvórtices grandes, médios, sempre o próprio leito dos rios, dos lugares da nascente, eles estão fazendo esse movimento porque eles entram em ressonância com esse movimento criativo e da criação. Então, eles entram em ressonância com a água que veio lá da nascente, com a água pura. Então, eles começam a entrar em ressonância com essa informação. Então, se você não tem saída, se você tem que beber qualquer água, pelo menos dá um giro nela anti-horário, que ela entre em ressonância com esse campo, com essa informação. E aí você pode ter uma água de melhor qualidade. André, eu queria que você falasse um pouquinho para mim mesmo e para todo mundo, mas é porque eu estou me dando uma de entrevistadora aqui, mas é porque eu estou curiosa com algumas coisas. Queria que você falasse das águas de caverna. O que você observa de diferente das águas que não são de caverna? Qual é a diferença? A água de caverna, ela é muito interessante, porque ela está ali, né? Ela está ali ainda, ela está no contato natural dela, né? E as águas de cavernas, elas têm uma força que eu não consigo nem explicar o tamanho disso. É como se elas abrissem um portal dentro de nós, para que a gente se abra para mais conhecimento, se abra para o amor, se abra. Ela tem uma virtude ali de nos ancorarmos de novo, como se a gente pudesse ancorar com a terra evoluída. É isso que eu sinto. Como se essas águas estivessem em ressonância com a terra evoluída, ou com a terra que foi evoluída. A gente também não... Essa coisa do tempo linear não faz muito sentido. Né? Não tem sentido, não tem sentido. Mas, assim, na constelação não tem mesmo. Então, na constelação, a gente até conseguiria colocar
as possibilidades de representação das águas de caverna. E aí ver o movimento que essa água faz, né? Para aonde ela se conecta. Ela vai mostrar pra gente, com certeza mostra. É lindo de ver. Mostra, com certeza, porque eu tenho várias águas de cavernas coletadas, né? Tem uma água aqui que é do Abismo Ayumas, de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Tem pessoas que conhecem, é tido como a maior aventura de turismo do Brasil. Então, primeiro você desce um rapel de 76 metros de altura. Setembro eu tô aí, já tô avisando. Não, já tá, você vai vir, já tá marcado. Já tá marcado, setembro estamos aí. Certeza. E você vai descendo aquele rapel e você vai olhando para baixo, aquela água cristalina, é um campo de futebol que tem lá embaixo, o tamanho do campo de futebol, e a profundidade de 60 metros, assim, 60, 80 metros, tem lugares mais rasos, né? E existem uns cones lá embaixo que eles sobem. Quando você está descendo e que bate a luz lá dentro, você enxerga aquilo como uma outra cidade, como um outro lugar mesmo. Não tem, sabe? E assim, é só isso. É um mundo paralelo, né? É muito louco isso, né? É total um mundo paralelo e traz informações que talvez aqui em cima a gente não consiga acessar. Então, Sim. Às vezes tem muita gente que medita e acha que a gente tem que sair para cima, para cima, para cima, né? Eu digo hoje com propriedade que para baixo tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem um mundo paralelo ali embaixo com muita luz, com muita informação. Eu sinto a Terra completamente regenerada quando eu estou nesses lugares, mergulhando nesses lugares. Então, eu sinto essa conexão com a terra saudável, com a terra regenerada, né? Então, a Cris, uma aluna nossa, a Cris, que é uma aluna nossa, disse que mergulhou lá e disse que as pedras têm rosto. Tem. Você vai olhando para as pedras e você vai identificando várias coisas, porque também você vai se identificando ali. E não tem, e assim, a formação da caverna, primeiro você faz um passeio de bote por dentro da caverna, e aí você vai olhando para os estalactites, estalagmites, aquilo ali tem milhões de anos, aquilo se formou quando do Big Bang, aquilo veio. Então você vai olhando para aquele campo ancestral ali, você vai se remexendo por dentro, porque aquilo vai entrando em ressonância com essa ancestralidade da Terra. E a gente faz parte disso. A gente faz parte disso. A gente é isso, a gente veio disso. Isso, a gente tem que lembrar que a gente veio disso, né? É muito louco, a gente esquece, né? Não, total. Eu hoje falo que as pessoas que estão desconectadas da natureza hoje, daqui para frente, vai ficar muito difícil. Vai complicar muito se você não tiver essa reconexão com a natureza, né? E porque traz um poder religa e te ancora, é impressionante, né? Impressionante. E esse lugar aí tem outro lugar que tem se chama Guardião do Abismo, que você chega dentro dessa caverna mesmo, tem um ser, depois as pessoas quiserem procurem na internet, é Guardião do Abismo Ayumas, para ver o susto que vocês vão levar. Vou olhar. Olha, e aquela água ali, só tomando mesmo para entender, ou só indo lá, mergulhando lá, estando lá para sentir todo esse campo. É muita força, sabe? É lindo isso. E eu espero que o programa, de fato, a gente consiga estar aí a partir de setembro, a gente ir com uma equipe menor, depois ir com outras pessoas, outros alunos que queiram, veterinários que queiram ir se integrando. Mas o programa, ele com certeza vai colaborar e contribuir para as pesquisas de vocês. Ai, agradeço muito, estou muito feliz com essa conexão nossa, muito mesmo. E hoje eu falei com a Romi, vamos para o laboratório, porque isso depois tem que ter uma outra comprovação, não só a constelação. A constelação é uma ciência fenomenológica,
né? Ela não é cartesiana, ela não consegue ter padrão, enfim. Mas isso pode, a posteriori, ser levado para laboratório e ser testado, de fato, em experimentos que comprovem o que a constelação mostrou, né? Exatamente. Cientificamente. É tudo se unindo para essa comprovação do entrelaçamento entre esses campos e para o campo de consciência, né? Exatamente. Consciência. Isso aí é muito bacana, é muito... Nossa, eu sou apaixonada por esse trabalho, então eu sou até... Eu sou suspeita para falar. E agora me fala uma coisa, como que é a constelação... Por que você foi... O que te fez olhar para a constelação veterinária sistêmica? Dor. Muita dor. Não tinha analgésico que desse jeito. Então eu falei, deve ter outro caminho. Então as constelações foi o caminho que eu encontrei para olhar para a minha dor. A dor do meu sistema, a dor do meu sistema... Eu, Carla, do meu sistema familiar e do sistema profissional, que é a medicina veterinária. Então, foi o que mais fez sentido para mim, foram as constelações e a visão sistêmica. Foi buscar a conexão. Hoje eu não consigo ver nada desconectado, ainda que de forma inconsciente. Então, eu sempre busco a consciência para entender aquelas conexões. Então, o que mais fez sentido para mim foram as constelações familiares, na verdade, e a visão sistêmica, entendendo essa ciência e buscando desenvolver em mim mesmo o que esse campo fenomenológico, né? Que é o sentir, é buscar um desenvolvimento humano e um desenvolvimento animal com base nas conexões a partir da percepção e do sentir. Né? Então, eu até brinco, né, que assim, a gente não é penso, logo existo, eu sinto, logo existo. Né? Então, é através dessa percepção e desse sentir que eu estou aqui. Não tem, quer dizer, é como a professora Fernanda fala, e eu peguei essa frase dela e adoro, quer dizer, a gente usa a mente cognitiva para a criação das coisas, para o desenvolvimento de um metrô, de um computador. Puta, eu sou fissurada em tecnologia, adoro a Apple, adoro tudo que é tecnologia, adoro a ciência cartesiana do ponto de vista de desenvolvimento, né? Eu não tenho afinidade com o ego ali, com aquela coisa da verdade absoluta, eu não me conecto com isso, mas eu acho fenomenal o que a medicina, a tecnologia, a ciência, a engenharia desenvolve. Mas isso é cognitivo, né? Só que, quando a gente vai estudar a vida dos grandes cientistas do planeta Terra inteiro, eles tiveram um negócio que a ciência não pode negar, que se chama insight. Quer dizer, esse insight partiu de um insight, veio de dentro. Então, ele sente que tem alguma coisa. Ele não cria do nada. Ele mesmo buscando algo que tenha que ser comprovado cientificamente, ele passa por uma questão fenomenológica antes. Com certeza. Né? A própria tabela, aquela tabela periódica, o cara dormiu, apagou com a tabela pronta. Quer dizer, né? É fantástico, então, aquela tabela é fantástica. Fantástica. Então, assim, ele, enquanto estava no mental, ele não conseguiu estruturar. Um dia ele encheu o saco, trancou a porta do quarto, foi dormir, quando acordou, puta, olha aqui, é isso. Né? Então, a gente não pode excluir. E aí é onde eu amo cada vez mais a ciência fenomenológica e as constelações, é que a gente não exclui. Quer dizer, eu sou apaixonada em tudo que acontece de tecnologia, mas eu busco me desenvolver na alma, que é 90% da nossa essência. Né? A alma é o que faz mover tudo isso.
Então, a gente precisa validar isso e não excluir. E aí, quando eu sinto que a ciência cartesiana vai junto com a ciência fenomenológica e nós podemos caminhar juntos, aí é fenomenal. Aí a gente vai entrar numa nova era de ciência, uma nova era de tecnologia, uma nova era de humanidade, de expansão fantástica disso tudo, né? Isso é muito apaixonante, tudo isso. E é muito legal você ter essa mistura aí. Isso aí é o caminho do meio, né? É ter esse caminho do meio. É ter isso daí, né? É interessante que a medicina veterinária é a segunda formação, pelo menos com força, que está trabalhando com as constelações sistêmicas, né? O direito também está trabalhando. E como é que você viu esse olhar dentro da medicina veterinária? Como que é isso? Por que trazer essa questão dessa relação toda com a medicina veterinária? O que isso está ajudando para os veterinários também? Também, né? Ela ajuda as constelações veterinárias, familiares veterinárias, e a visão sistêmica, Andréia, elas têm uma abordagem de conexão. Quer dizer, a gente está lá dentro do consultório, mas a gente começa a perceber dentro dos consultórios, de forma tímida, que aquele animalzinho tem um pareamento, uma ressonância, um espelhamento com aquela família, com aquele sistema familiar. Isso hoje é inegável, só cego não quer ver. Então eu já nem discuto mais do ponto de vista do que a gente vê, né? E as constelações começaram a trazer o entendimento do porquê isso está acontecendo. Quer dizer, qual o pano de fundo, qual o blind spot, qual o que está ali atrás oculto que uma mente cartesiana não consegue perceber. Então, a visão sistêmica e as constelações trouxeram esse entendimento. Acho que foi o primeiro caminho. Só que quando a gente expande esse conhecimento sistêmico para tudo que acontece na medicina veterinária, aí a gente entra num campo muito doloroso da medicina veterinária, que são as dores. E isso é o tema do meu 4º livro agora, que é Visão Sistêmica, um caminho de pacificação na veterinária. Por quê? Porque dentro dos meus estudos, através das constelações e da visão sistêmica, nós esquecemos da nossa ancestralidade médica. Nós surgimos no meio da guerra. A profissão do médico veterinário surgiu para a guerra. Olha só que louco. Olha que profundo isso, que ninguém lembra disso. Não sabe. E a gente vai repetindo o padrão da guerra. Hoje, se eu entender por que a eutanásia é legalizado, eu consigo compreender que teve um background inconsciente desse sistema veterinário que precisava matar os animais em campos de guerra. Não tem como. Um cavalo que era perfurado ou sofria uma fratura num cenário caótico de guerra, que a gente chama de um sítio de guerra, é impossível carregar aquele animal. Então tinha que se fazer ou a sangria, ou dar um tiro, ou uma espadada, uma facada naquele animal e matar. Então nós viemos trazendo durante gerações e gerações a naturalidade de ter esse contato com os animais desta forma. E a nossa postura inconsciente como médicos veterinários é de guerra. Por isso que a gente usa o arquétipo do herói. Por isso que a gente usa o arquétipo inconsciente do guerreiro não pacificado. Isso é o que a visão sistêmica já trouxe de pá. E aí a gente vai buscando de cara, né, para a gente entender esses fenômenos que acontecem do sistema. A gente não consegue a cura sem entender isso. E aí depois, num outro movimento, eu comecei a perceber que inconscientemente nós vendemos uma imagem de não gosto de seres humanos e gosto de animais. Quer dizer, uma doença autoimune. Isso é doença.
Total, isso é uma doença. As pessoas acham lindo isso e não se atentam da dor na alma que a gente carrega quando a gente nos exclui enquanto espécie. Espécie, né? Exclui a espécie. Exato. E nas Fica constelações. enquanto espécie. Exato. Eu não posso me conectar de uma forma mais profunda com um pintinho, entendeu? Com uma galinha. Gente, sem me conectar com um ser humano. Não é inconcebível isso, sistemicamente. E aí, eu posso me relacionar de uma forma profundamente amorosa com outras espécies, mas me vendo nesse processo, né? E aí as constelações trouxeram uma outra informação muito profunda, que foi, aonde foi que parou essa forma de amar? Onde foi que interrompeu? E aí as constelações mostram que os médicos veterinários, que é o que eu estudo, eu não posso falar da engenharia, da mecânica, enfim, eu estou falando dos médicos veterinários, é esse despareamento com pai e mãe. Quer dizer, aqui houve uma ruptura. Aqui houve uma... Sempre, né? Sempre. E o Bert Hellinger exatamente chama de movimentos interrompidos do amor. Aqui houve uma desconexão. E aí, essa criança desconectada vira para os pais, fica de costas e exclui tudo que faz lembrar essa dor e esse amor que não pôde ser manifesto do jeito que ela queria. E aí, o que ela faz? Preciso amar uma planta, preciso amar um bichinho para eu conseguir expressar o meu amor e a minha existência. E isso é patológico, não é normal. E é isso que tem causado dor. É isso que causa dor no sistema. Porque eu não consigo me relacionar com o outro. E quem traz o cachorrinho é o outro. Né? Então, o cachorro, o gatinho, o papagaio, o cavalo, tudo é o elo. É só o elo dessa grande corrente. Vínculo, né? É o vínculo, né? E aí a gente fica louco com isso, porque o tutor chega estressado, e aí aquele estresse tem a ver comigo, aquela raiva tem a ver comigo, e aí eu vou ficando surtado na casinha, entendeu? Haja água, tem que tomar água da caverna. Você tem que fazer águas engarrafadas, Andréia, para a gente poder comprar. Litros e litros de água, cara. Nossa, esse Quem está assistindo a gente, Andréia, aqui, que eu vi que entrou, é a Pétuli Consentini. É uma veterinária que vai ser professora do programa e ela vai dar aula de florais de Bach sobre a visão sistêmica. Que legal. E ela tem uma profunda conexão também com as águas e com o trabalho dela. É muito lindo. Um beijo, Pétuli. Viu? Para você. Dr. Bach aí, né? Nosso grande mestre. Dr. Bach é um mestre contemporâneo. Todos os dias que eu me deparo com os ensinamentos do Dr. Bach, eu falo como esse cara era antenado, como esse cara era vanguardista e como ele sacava tudo. Não é à toa que lá atrás ele já criou os florais também, né? E já identificou tudo isso, essa interação de campos. Ele era um médico quântico lá na década de 30. Imagina, né? Um visionário, né? Um visionário, 1930, que a Pétuli está falando. Eu sempre agradeço a consciência do Dr. Bach, porque foi o primeiro também que eu aprendi. Trabalhei muitos anos com florais de Bach, muitos anos, né? Bom, a gente está quase terminando aqui. Eu agradeço muito a tua presença, Em breve era para a gente se encontrar agora em abril, não deu, mas em setembro a gente se encontra. Mas antes tem a jornada, espero que você possa ir, né? Vamos ver se rola essa jornada, né? A primeira jornada de medicina veterinária sistêmica em maio. Se não rolar em maio, vai para junho. Se não for em julho, a gente vai para julho e a gente vai empurrando o calendário aí, Covid-19.
E a Romi junto com a gente aqui. Beijo, Romi. Tô adorando tudo isso. Tô adorando tudo isso. Gente, um beijo para todo mundo. Obrigada a todo mundo que entrou. Vai estar salvo no Stories da Aqua, tá? Tá bom? Um beijo. Um beijo, André. Um beijo, Romi. A gente vai estar no Panamá 2021. Certeza. Um beijo. Tchau. Beijo, tchau para você. Tchau. Beijo. Obrigada.